Então, bora lá, galera. Vamos voltar agora aqui a falar sobre controles internos, continuando o nosso módulo 2. A gente tinha falado sobre os riscos de imagem e risco legal. Vamos dar continuidade. Esse assunto teve até uma nova alteração agora no ano de 2021. A Ambima trouxe uma pequena alteração sobre controles internos que engloba um pouco do conceito sobre lavagem de dinheiro, que antes ele falava superficial, hoje ele fala um pouco mais de propriedade. Só que nessa aula a gente só vai falar resumidamente sobre o controle interno, sobre a atuação dele em geral. Quando for para falar sobre essa parte sobre lavagem de dinheiro, a gente vai ver lá na aula sobre lavagem de dinheiro, beleza? Sobre o combate à lavagem de dinheiro. Aí a gente volta a falar sobre controles internos, mas aqui é mais sobre o controle interno mesmo das instituições financeiras, como elas devem se comportar. Então nós temos aqui, ó, um controlezinho de PlayStation 5, que só para ilustrar melhor, mas e tem a ver, né? Controle, mas enfim, não deixa de ser um assunto sério, né? Vamos falar agora sobre a resolução 2554, que ela é do ano de 98, que ela fala o seguinte: determinar as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a implementação e a implementação de controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, ou seja, todas as instituições financeiras devem implantar e implementar, desenvolver melhor ainda, os controles internos. Então, que a instituição financeira aqui, ela tem que ter controles internos. Vou fazer aqui um controle de PlayStation aqui para você entender. Meu Deus do céu. Enfim, é um controle aí. É um controle. Toda a instituição financeira tem que fazer essa área de controle interno, voltada para as atividades por ela desenvolvidas, ou seja, dependendo da atividade que ela desenvolva, ela tem que fazer um controle sobre aquilo. Por exemplo, se uma instituição não trabalha com um aplicativo, no tempo que ela fazer uma área de controle relacionada ao aplicativo. Se essa banca não trabalha, por exemplo, não trabalha com câmbio, não tem como fazer uma área sobre controle de câmbio, se ela não trabalha com aquilo. Então, tem a ver com a atividade que ela desenvolva. Seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicadas. Então, cada atividade que ela desenvolver, ela tem que fazer uma espécie de controle sobre aquele tipo de movimento que ela faz. No parágrafo primeiro, ela diz: os controles internos, independentemente do porte da instituição financeira, devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e o risco das operações por elas realizadas. Então, quanto mais for complexo o produto que essa instituição trabalha, mais complexo também tem que ser o controle sobre aquilo, né? São de responsabilidades da diretoria da instituição. Quais são as responsabilidades da diretoria? Ó, muito comum eles cobrarem na prova da CPA 20, nas provas da Ambima, quais são as responsabilidades da diretoria. Só que eles perguntam de façada. Ele fala, por exemplo, um desses tópicos aqui, desses 3 incisos, e ele diz que isso aqui é de responsabilidade do gerente. Isso aqui é de responsabilidade dos, sei lá, dos atendentes. Isso aqui é de responsabilidade somente, não sei. Ele fala uma coisa que não tem nada a ver. Isso aqui é da diretoria. Toda instituição financeira ela tem diretorias. Uma dessas diretorias é a diretoria de controle. Essa diretoria ela fica responsável somente por essas áreas de fazer controle mesmo interno. Então vamos lá, são de responsabilidade da diretoria da instituição a implantação e a implementação da estrutura de controles. Então essa estrutura aqui de controles, essa estrutura, tinha feito aqui, né? Essa estrutura aqui tem que ser implementada pela diretoria de controle, efetiva mediante a definição de atividades de controle para todos os níveis de negociação da instituição. Então, todos os níveis da instituição têm que ser implementados por essa diretoria. O estabelecimento dos objetivos e procedimentos pertinentes aos mesmos. Então, os objetivos e os procedimentos para a realização de cada controle também é por essa diretoria. A verificação sistemática da adoção e do cumprimento dos procedimentos definidos sem função do disposto no inciso 2, o que está dito acima, né? Ou seja, essa verificação de estar olhando se está dando certo, se o controle está sendo efetivado, também é dessa diretoria, certo? Continuando, vamos falar sobre a segregação das atividades e a política de segurança da informação. Agora, a gente está falando mais sobre a segurança mesmo
daquilo que é prestado pela instituição, toda atividade que uma instituição financeira faz gera informações, né? Eu abri uma conta pessoa, essa pessoa, quando ela me deu os dados delas, eu gerei informação. Quando essa pessoa coloca dinheiro na conta dela, essa pessoa acabou de gerar informação, ou seja, eu sei quanto essa pessoa tem guardado lá. Então, todas as atividades de segurança dessas informações tem que ser implementadas assim, ó. A segregação das atividades deve ser realizada de forma a evitar possíveis conflitos de interesses, barreira de informação e definição de responsabilidades. Os controles internos, cujas disposições devem ser acessíveis a todos os funcionários da instituição, de forma a assegurar que sejam conhecidas a respectiva função no processo e a responsabilidade atribuída aos diversos níveis da organização. Devem prever, em especial, quais são as coisas que devem prever? A definição da responsabilidade dentro da instituição. É porque, assim, quando a diretoria de controle ela elabora o projeto de controle, ela delega, ela tem que, para começar, colocar a informação acessível a todos os funcionários, certo? Que trabalham diretamente com as informações. E ela também tem que fazer tem que cumprir algumas responsabilidades. Em especial, a definição da responsabilidade dentro da gestão financeira, constatada essa diretoria de controle, ela define a responsabilidade de cada um, certo? Ela segrega as atividades atribuídas aos integrantes da instituição de forma a que seja evitado o conflito de interesse, bem como os meios de minimizar e monitorar adequadamente áreas identificadas como potencial conflito da espécie. Então, ela tem que gerenciar para que não haja conflito de interesse. A existência de canais de comunicação que assegura aos funcionários, segundo o correspondente nível de atuação, o acesso a confiáveis, tempestivas e compreensíveis informações consideradas relevantes para sua tarefa e responsabilidade. Ou seja, tem que ter um canal que assegura ao profissional que ele tenha acesso a essas informações para que ele não fique perdido no trabalho dele. Passou um carro aqui agora, fazendo barulho. Vamos lá. A contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades das instituições, inclusive a lavagem de dinheiro, certo? Então, tem que ter essa avaliação periódica, para começar tem que ser periódica, né? E contínua dos riscos associados às atividades da instituição sobre lavagem de dinheiro. A existência de testes periódicos de segurança para o sistema de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico. Ou seja, tem que ter um controle lá e tem que ser feito periodicamente esse controle, essa análise, certo? Os controles internos devem ser periodicamente revisados e atualizados, de forma que sejam a eles incorporadas medidas relacionadas a riscos novos ou anteriormente não abordados. A atividade de auditoria interna deve fazer parte do sistema de controles internos, certo? Então, a auditoria também tem que estar ligada, né? A auditoria é a parte que faz a análise para ver se aquilo está batendo, né? Com o que está sendo informado e aquilo que tem realmente. Então, basicamente é isso que a gente tinha para falar sobre controles internos aqui nessa aula, nesse bloco. No próximo, quando a gente for falar de lavagem de dinheiro, a gente vai pegar o que alterou sobre a legislação e, na verdade, não alterou nada a legislação, mas mudou essa parte do controle interno em relação à lavagem de dinheiro, certo? Então, vamos responder as questões aqui para fixar e ver se vocês aprenderam de verdade. Vamos lá. Qual a característica da área de controles internos? Qual a característica? Letra A. Não previne a lavagem de dinheiro? Não previne? Claro que previne. Então, risca. Letra B. Vende produtos bancários na linha de frente. A área de controles internos fica responsável por ficar vendendo produtos? Nada a ver. Letra C. Analisa situações que comprometem a efetivação da transação. É sim. Somente a alta cúpula tem acesso a essas áreas. Não, as informações dessa área têm que ser compartilhadas a todas aos integrantes que trabalham com a área da informação. Então, também não é. Então, realmente correta a letra C. Analisa situações que comprometem a efetivação das transações. Claro, eles têm que olhar se aquilo não acarreta algum prejuízo sobre a informação e sobre a transação. Questão número 2. Sobre os controles internos. A.
podem ou não ser feita análise periódica. Não, tem que ser feita obrigatoriamente análise periódica, certo? Então, essa aqui estaria correta, mas ele não estaria correta, né? Ele quer a correta e essa não está correta. Letra B. A análise dos controles internos devem ser feita anualmente. Eu falei anualmente, você leu anual. Deixa eu voltar aqui. Tem escrito anualmente, tem escrito periodicamente. Não falou qual período, certo? Então, não é anualmente. Quem é responsável pelo controle interno é o gerente do banco. Não é o gerente do banco. Quem é responsável pela área de controle interno é a diretoria interna, certo? De controles internos. Porém, as informações sobre o controle, as informações sobre o controle interno têm que estar disponível a todos que atuam nessa área de controle, certo? Não só a alta cúpula. Então, também está errado. Então, sobrou a letra D. A tesouraria não pode utilizar os recursos de terceiros para cumprir desejos próprios. Essa alternativa aqui, ela está mais ligada à parte de conflito de interesse, né? Mas, enfim, a tesouraria não pode utilizar realmente. Certo? Então, o que a gente tinha para falar nesse bloco era só isso mesmo, pessoal. Então, quando chegar lá no bloco de lavageira, a gente vai bater um pouco melhor nessa técnica, o que mudou, o que é a alteração da Ambima para essas provas agora, depois de 2021, depois da pandemia, né? Nós estamos na pandemia ainda, mas agora previsto para os meses de maio, beleza?